E olha, pessoal, pelo menos 5 motoristas de aplicativo são assaltados todos os dias aqui no estado. Esses dados são da associação da categoria. Pois é, a gente tem noticiado esses crimes com frequência aqui no TN1, no TN2 também. E o que mais preocupa é que os bandidos não se contentam com um pouco, eles agem com violência, né? A gente viu aí o que aconteceu em Vila Velha recentemente. Eles atiraram contra o motorista de aplicativo que estava levando uma passageira. Violência que assusta, né, Matheus? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, a todos que acompanham o Tribuna Notícias. É muita violência a qual esses profissionais estão sendo submetidos diariamente, né, Bruna? A categoria, eles fazem um próprio monitoramento de toda essa situação. Eu conversei com o presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo aqui do Espírito Santo e eles acreditam que esse tipo de crime tem aumentado bastante. Há 2, 3 meses atrás, eles tinham uma noção de que eram mais ou menos cerca de 3 motoristas assaltados diariamente aqui no estado. Hoje em dia, eles acreditam que pelo menos 5 motoristas são vítimas de assaltos todos os dias. E os criminosos agem com muita violência, utilizando armas e muitas das vezes eles colocam, inclusive os motoristas, no próprio porta-malas enquanto eles cometem esse crime, como por exemplo foi num caso que a gente mostrou aqui no TN no mês passado, no dia 14, quando um motorista de aplicativo da Serra, ele foi rendido por 2 adolescentes que colocaram ele no porta-mala. Vamos acompanhar agora na reportagem que eu e o Alex Nepomucenos fizemos a respeito desse assunto. De moto, armados e com uso de violência, criminosos levam terror a motoristas de aplicativo e passageiros. A crescente onda de assaltos a esses profissionais tem deixado muitos preocupados. Antigamente era só assalto, agora a gente está vendo que é muita violência, está vendo muitos tiros, motoristas sendo colocados em porta-malas, então a gente fica numa insegurança muito grande. A gente sai para trabalhar, como eu trabalho durante o dia, a gente não sabe a segurança de como que a gente vai voltar, qual o passageiro que a gente vai pegar. Só nessa semana, pelo menos 3 assaltos ocorreram em Vila Velha. Um deles nesse cruzamento da Avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itacibá. Era por volta de 1h da manhã quando o motorista de aplicativo que dirigia esse carro branco foi abordado. Veja o momento que um dos assaltantes desce da moto e anuncia o assalto. Sem pensar 2 vezes, a vítima acelera e foge. O criminoso atira diversas vezes. A passageira que estava no banco de trás relata o terror. Esse dia eu sentei atrás do banco do carona, não atrás do motorista, e pedi para ele fechar os vidros. Quando eu percebi, ele reduziu um pouquinho e estava falando comigo. Quando nós dois olhamos para a janela, o cara estava gritando, perdeu, perdeu. Eu me joguei no assoalho do carro, o motorista abaixou a cabeça e acelerou. E foram mais de 2 tiros no carro. Eu creio que se ele não fosse tão ágil e assim, guiado por Deus, nós não estaremos aqui. Apesar de ser uma profissão nova, desde que surgiu, os motoristas de aplicativos são visados pela criminalidade. Consequência disso, a Secretaria de Segurança Pública já tem um recorte envolvendo os assaltos contra esse tipo de trabalhador. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho desse ano, 217 foram assaltados. Já em todo o ano passado, 443 foram vítimas de assaltantes. E a categoria tem um recorte próprio. Segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, pelo menos 5 trabalhadores são assaltados todos os dias. Gedaias é especialista em segurança no trânsito. Ele considera que, por estar em um veículo, os motoristas de aplicativo já possuem uma chance de fuga em relação aos criminosos. No entanto, a atenção e a reação são essenciais. Por exemplo, um sinal fechado. A pessoa, antes de observar o que está à sua volta, a primeira coisa que faz é pegar o celular para poder ver se há mensagem. E nessa situação que o bandido age, ele age na sua surpresa. O bandido, quando vê que você o viu, ele não te assalta. Ele acha que você já está sabendo que ele vai te roubar. Você tem que observar. Se tiver alguém suspeito, ou se é tarde da noite, não tem movimento no trânsito, existem motocicletas próximo de você, é preferível você passar aquele semáforo com atenção, desde que não tenha ninguém trafegando, e evadir-se do local, porque se você parar, fatalmente será assaltado. Luiz Fernando conta que a categoria busca se proteger através dos grupos de WhatsApp.
Mas para ele, as empresas de aplicativo precisam reforçar suas políticas de segurança. O ponto principal hoje é que os aplicativos colocam bandidos dentro do nosso carro, porque não há vistoria nenhuma, conhecimento nenhum do passageiro, não se pede documentos. Então, assim, qualquer pessoa hoje pode entrar no aplicativo. A gente sabe que para a polícia, para as forças policiais, é difícil monitorar o motorista porque nossos carros não são identificados, a grande maioria não é. Então, o que a gente sempre pede? Blitz de segurança, que parem nas blitz, não verifiquem só documentos, que isso já é um padrão, mas verifique se o motorista está bem, se o passageiro está bem, que abra o porta-mala para saber se há algum problema, se alguém é mantido como refém. Pois é, como a gente ouviu aí na fala do presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo, a categoria pede por mais medidas de segurança, porque não dá para eles saírem diariamente para trabalhar sem saber se eles retornam. Alguns tentam tomar algumas medidas de segurança, como por exemplo compartilhar a rota que eles estão fazendo, mas ainda assim essas medidas muitas vezes são insuficientes. E o que todos aguardam é uma solução para esse problema, né? Bruna? Com certeza, não dá para continuar nessa insegurança, tanto para o profissional, para o motorista, quanto também para o passageiro. Obrigada, Matheus, pelas informações.